Boa noite, gente. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso estudo bíblico, ao vivo, comigo, pastor Wendel Costa. Estamos estudando o tema cura divina e hoje já é a nossa 11ª aula. Já vimos muita coisa e hoje vai ser a última aula, conforme eu tinha falado. A última aula onde eu estarei ensinando a doutrina, a base, o fundamento sobre cura divina. Mas ainda teremos um vídeo sobre isso, onde eu vou contar um testemunho meu, uma cura que Deus operou, na minha vida, e vai servir de fechamento aí para essa nossa série de estudos sobre cura, tá certo? Então, eu vou aqui verificar o som e compartilhar essa transmissão. Convido você também a ir a fazer o mesmo, a compartilhar na sua linha do tempo, no seu Facebook, com os seus amigos, enfim, alguém que você queira que ouça, que assista essa aula, talvez alguém que esteja aí buscando entender mais sobre cura, porque está doente, ou tem alguém que está doente na sua família e precisa receber cura, Muito bem. Vamos aqui iniciar, no meu relógio são 8h03, vamos iniciar aqui a nossa 11ª aula. E eu dei um título a esta aula, dei o seguinte título a esta aula: Removendo as Dúvidas. Eu quero tratar hoje, queridos, de 3 passagens bíblicas do Novo Testamento que podem provocar dúvidas no que diz respeito à cura divina. São passagens, pelo menos uma ou duas delas são mais conhecidas, e uma terceira que eu também já ouvi sendo citada por pessoas que negam que a cura divina é algo que Deus faz hoje, Então eu quero ensinar você sobre essas 3 passagens bíblicas, principalmente a primeira, que eu vou me deter mais, que é aquela passagem que fala do espinho na carne de Paulo. Muitas pessoas, inclusive pastores, já citaram, ou citam essa passagem como uma das passagens usadas para mostrar que Deus às vezes pode deixar alguém doente, certo? Eu tenho uma experiência nesse sentido aí. Acho que foi a segunda cura que eu testemunhei, que foi a cura da alergia. Eu estava crendo, eu estava buscando a Deus para ser curado de alergia. Eu contei isso aí, se eu não me engano, foi na 2ª aula, mas você pode depois verificar. Quem tem acompanhado aí deve lembrar. Então, eu estava buscando ao Senhor para ser curado dessa alergia, que provocava muita espirradeira, muita coriza. E um pastor disse que tinha orado a Deus também, mas que Deus não tinha curado ele. Era uma rinite alérgica, uma sinusite, alguma coisa assim, semelhante ao que eu tinha. Aí esse pastor disse que lembrou da passagem bíblica do espinho na carne e entendeu que Deus tinha dado a ele um espinho na carne, que era essa doença que ele tinha, e que Deus não havia curado porque era um espinho na carne. Então veja que até mesmo pastores usam essa passagem do espinho na carne para tentar, como entendimento no caso dele, entendia que Deus não havia curado por causa disso. Então vamos tratar sobre isso, essa vai ser a primeira, e dando tempo eu vou falar sobre outras passagens bíblicas que são usadas para tentar negar a questão da cura nos dias de hoje, na Nova Aliança. Vamos lá para 2 aos Coríntios, no capítulo 12, que é onde tem essa passagem do espinho na carne, e depois eu quero mostrar a você o que é esse espinho na carne. Eu já vi várias interpretações sobre isso, de pessoas falando o que era o espinho na carne. A maioria diz que é doença, que é uma doença que Paulo tinha nos olhos. Já vi pessoas, até pastores, dizendo que era sentimento de culpa de Paulo. Mas, queridos, não é nada disso, nem era doença, nem era sentimento de culpa. A Bíblia diz o que é, certo? Nós vamos ver o que era isso aí, eu vou explicar. E isso aí é o meu propósito, meu objetivo é exatamente tirar da sua mente toda dúvida. Claro, podem surgir outras dúvidas, mas essas dúvidas são esses versículos aqui são muito usados
até pelo inimigo mesmo, né, para jogar dúvida na nossa mente no que diz respeito à cura. 2 Coríntios 12, 7 diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Certo? Eu não vou me deter muito no contexto aqui, mas primeiramente, o espinho na carne, a Bíblia diz o que era um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro é a mesma palavra para anjo. Anjo é a palavra angelos, no grego, ela quer dizer mensageiro. Certo? Então era um anjo de Satanás, um mensageiro de Satanás. O espinho na carne não foi dado por Deus. Deus não está trabalhando de acordo com Satanás, em comum acordo com Satanás. Jesus disse sobre Satanás, né? Jesus disse, ele não tem nada em mim, falando de Satanás, do príncipe deste mundo. Então, era um anjo, um mensageiro de Satanás, um demônio, que foi colocado, irmãos, exclusivamente para atacar o apóstolo Paulo. Por que isso? Porque nós não temos demônios o tempo todo nos vigiando e o tempo todo do seu lado tentando lhe pegar. Isso não acontece, certo? Os Satanás, os demônios, apesar de serem espíritos, né, ou seja, eles não estão limitados assim ao deslocamento lento, né, ele pode se deslocar rapidamente de uma parte do mundo para outra, por exemplo. Os demônios são espíritos, então eles não têm essa restrição, mas eles também não são onipresentes, né? Os demônios não podem agir instantaneamente sobre toda a humanidade. Um demônio apenas ele não consegue, ele é limitado. Então, Satanás, ele nos ataca, mas depois ele se afasta e vai tentar atacar outras pessoas. Existe um número limitado de demônios operando na raça humana. No caso, o apóstolo Paulo, ele era tão perigoso para Satanás, que Satanás deslocou um anjo dele apenas para ficar, né, preocupado ali, tentando de alguma forma impedir o apóstolo Paulo de operar. Veja esse apóstolo realmente, quão grande ele era, né? Com a importância desse homem de Deus, né? Através do apóstolo Paulo nós temos mais da metade dos livros do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Eu acredito, né, eu não estou aqui, não fiz essa conta, mas eu acredito que o escritor bíblico que escreveu mais livros, né, em número de livros, né, não em quantidade de texto, mas em número de livros, foi o apóstolo Paulo. Então, Satanás viu o potencial na vida daquele homem e deslocou, estabeleceu ali um demônio para ficar exclusivamente com o apóstolo Paulo, tentando impedir, né, Deus de agir através de Paulo. Então a grande questão não é nem saber o que era o espinho na carne. Primeiro, não foi dado por Deus, foi dado por Satanás, era um mensageiro de Satanás, era um espírito. Como é que esse espírito agia? Então aí é que entram as diferentes interpretações sobre o que era esse tal desse espinho na carne. Mas vamos ver, queridos, duas referências do Velho Testamento que mostram como o que é, da onde Paulo tirou essa expressão espinho na carne. Onde ele arranjou isso? Bem, Paulo era um fariseu, ele tinha muito conhecimento do Velho Testamento, ele era um doutor da lei, e ele usou uma expressão, vamos aqui para o livro de... O livro é Josué, capítulo 23... Vamos ler dos versículos 12 ao 13. Josué 23, 12 e 13. Diz assim: porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoites às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus.
Então aqui nós já vemos o uso da expressão espinho nos olhos, açoite nas ilhargas, que é a lateral, né, o lado, nosso lado aqui. E vamos ver agora Juízes 2. Vamos ler do versículo 1 até o 3. Juízes 2, 1 a 3. Diz assim: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Ok, gente? Então, espinho na ilharga, ou seja, um espinho na carne mesmo, no lado, né, no corpo, é um comparativo, não era literal. E o que acontecia? Quem eram esses espinhos? Então, a resposta seriam pessoas, seriam os povos que a nação de Israel não destruiu. Aqueles povos, com os seus ídolos, com os seus costumes, atacariam a nação de Israel de forma traiçoeira, né? Eles estariam lá misturados, trariam idolatria para Israel, e por causa das nações ao redor, né, das nações que o povo acabou deixando, acabou permitindo, né, eles seriam atacados por Satanás. Então Satanás usaria pessoas não convertidas, pessoas que não tinham aliança com o povo judeu, aliás, com Deus, né, como o povo judeu era, e essas pessoas idólatras, incrédulos, eles seriam usados por Satanás para atacar o povo de Israel. A mesma coisa acontecia com o apóstolo Paulo, é por isso que ele usou esse termo, né, vindo do Velho Testamento. Vamos voltar lá para 2 Coríntios, só que no capítulo 11, né, onde o apóstolo Paulo ele conta um pouco de como era a operação desse demônio, né, que o atingia. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26, o apóstolo Paulo conta isso aqui, um pouco disso, né, um pouco do que ele passava. Vamos lá, 2 Coríntios 11, 23 ao 26, diz assim: São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, né? Então observamos aí que o Satanás ele não tinha acesso diretamente a jogar uma doença na vida de Paulo, porque o apóstolo Paulo ele tinha todo o conhecimento que eu passei para vocês, né? Eu usei coisas que ele escreveu. O apóstolo Paulo sabia da aliança que Deus fez com a humanidade em Cristo e que faz parte dessa aliança a saúde, a cura divina. O apóstolo Paulo sabia, né? Nós citamos, por exemplo, Efésios no capítulo 1, que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele sabia do poder e da autoridade que foi dado ao nome de Jesus, que foi dado a Cristo, e pelo seu nome nós temos essa autoridade, nós podemos exercer essa autoridade. O apóstolo Paulo sabia do Espírito Santo, que é o poder de Deus que nos foi dado para que nós pudéssemos expulsar demônios e curar os enfermos. Então, Satanás não tinha condições de atingir o apóstolo Paulo com uma doença e manter ele cativo com uma doença. Como eu já citei, Atos 10, 38, diz que o Senhor Jesus Cristo andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Lá na ilha de Malta, nós citamos isso na aula sobre imposição de mãos, o apóstolo Paulo
Deus usou ali ele para curar simplesmente todos os doentes da ilha. Então, Satanás não poderia, Deus não poderia, não tem fundamento bíblico isso, você chegar e dizer que Deus permitiu, Deus abriu uma exceção para o apóstolo Paulo ser castigado por um demônio com uma enfermidade. Então não tem sentido isso, não tem nenhum fundamento, né? Deus não poderia negar a sua própria palavra. O apóstolo Paulo, ele era atacado através de pessoas, ele era açoitado, né, através de pessoas. Ele diz, se a gente voltar lá para o capítulo 12, que a gente já leu, ele diz que o mensageiro de Satanás, aqui no versículo 7 a gente já leu, né? É um mensageiro de Satanás para me esbofetear, né? Esbofetear é bater nele, né? No original está bater, esbofetear. Então Paulo foi surrado, ele foi açoitado, tudo através de pessoas. Então a expressão espinho na carne quer dizer que o diabo atacava Paulo através de pessoas não convertidas, ou, né, os religiosos, eram através de críticas, né, através de traições. Claro, obviamente nós não sofremos tanto ataque, graças a Deus não chegou nem perto do apóstolo Paulo, né, mas hoje nós não estamos pastoreando congregação, mas na época que a gente pastoreava, a gente recebia muita crítica. Aliás, hoje a gente recebe também, mas a gente sentia mais de perto as críticas. Pessoas que a gente ajudou, muitas vezes se voltaram contra nós, saíram da igreja lançando críticas, né? Então, traições, críticas, né, verbais, comentários negativos, tudo isso é ataque do inimigo, é ataque de Satanás. E aí esse ataque, se for muito forte, pode se tornar físico mesmo, né, de bater, de prisão, de coisas desse tipo. E isso tudo aí vem através de pessoas, né? Então não há fundamento bíblico para a gente chegar e dizer que Deus deu um espinho na carne, porque não foi Deus, foi Satanás, e que esse espinho na carne era uma doença, né? O apóstolo Paulo cita, se eu não me engano, lá em Gálatas, ele fala que os Gálatas, se fosse possível, teriam dado os próprios olhos ao apóstolo Paulo. Ou seja, dá a entender que o apóstolo Paulo estava com algum problema no olho. Então, algumas pessoas acham que ele tinha doença no olho e isso era o espinho na carne. Só que, o que é que acontece? Quando Paulo estava ali na Galácia, quando ele chegou lá, ele tinha passado pelo apedrejamento, que está lá no livro de Atos. E eu não sei se você já viu alguém apedrejado, eu já vi. Eu já trabalhei com processos criminais lá no Tribunal de Justiça, né, que é onde eu trabalho, e eu já vi processo de uma pessoa que foi apedrejada, um rapaz foi apedrejado em Mossoró por causa de briga de gangue. E a pessoa fica totalmente quebrada, né? Então, primeiramente, foi um milagre ali o apóstolo Paulo ter escapado daquele apedrejamento. Ele terminou, o pessoal arrastou ele para fora da cidade, achavam que ele estava morto. Alguns entendem que ele realmente morreu, mas Deus o ressuscitou. E aí ele se levanta e entra novamente na cidade. Isso para quem já viu um apedrejamento, né, eu vi as fotos, não é possível isso. A pessoa que é apedrejada, ela geralmente morre, né? O normal o natural é que ela morra. Mas com certeza ali Deus o ressuscitou, ou protegeu de alguma forma que ele não morresse, mas ele ficou machucado. Então, quando ele chegou na Galácia, ele estava machucado e deveria estar ali se recuperando com feridas ainda do apedrejamento. Então, o espinho na carne não se refere à doença, mas sim a ataques, traições, críticas ou ataques físicos mesmo, através de pessoas, né? Que é os versículos que a gente já leu ali. Ok, gente? Então vamos agora ver uma outra passagem bíblica que eu já ouvi sendo usada para dizer que Deus não cura na Nova Aliança, que são as frequentes enfermidades de Timóteo. Vamos lá para 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, e eu vou mostrar para você o entendimento aí dessa passagem, certo? Muito bem, então Timóteo tinha frequentes enfermidades
E eu já vi, inclusive, um estudo de um pastor, desses que não acreditam em cura, e ele dizendo que o apóstolo Paulo, Deus usava ele para curar, mas depois de um tempo ele perdeu o poder de cura. O Espírito Santo é quem cura, então será que o Espírito Santo perdeu o poder de curar? Né? Não tem sentido. Muito bem, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, diz assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Eu já dei uma pesquisada sobre isso aí e eu vou dizer para vocês o meu entendimento, tá certo? Não, você pode ter algum outro entendimento, mas eu entendo que isso aqui não teria como negar tudo que a gente já viu, a questão do poder de Deus. Mas, na aula passada, nós vimos a questão da alimentação também. Se você come muita coisa com produtos que estão misturados com químicas, ou seja, de produtos que não foram criados, não são consumidos do jeito que Deus criou, então há uma forte tendência disso provocar doença. Nós temos vivido numa situação, numa atualidade, nós temos vivido uma situação de muitas doenças atingindo, inclusive crianças, né, que é muito câncer, né, muita doença mesmo, e a industrialização dos produtos, dos nossos alimentos, tem provocado isso. Quando eu fazia faculdade, eu fiz faculdade de engenharia civil, e uma das funções do engenheiro civil é cuidar da água, né, incluindo, a gente estuda lá a parte de tratamento de água. Gente, água, no século passado, muitas das doenças que atingiam o pessoal, as pessoas, principalmente aqui no sertão, no Nordeste, né, grande parte das doenças era causada pela falta de tratamento da água. Água contaminada, águas que não eram apropriadas para o consumo. E quando os governos trataram isso aí, tentaram melhorar a questão da água que era consumida, pelo menos eu falo aqui no Nordeste, né? Não sei se vocês já ouviram falar no personagem Jeca Tatu. Né? Jeca Tatu era um homem que vivia doente. E depois que veio o tratamento de água, melhoria, né? Hoje se coloca cloro na água, a água antes de chegar nas nossas torneiras é tratada, tem todo um cuidado que não havia no passado, mas que há hoje, exatamente porque a água é um grande veículo de contaminação. No caso aqui, o apóstolo Paulo, eu estava dando uma olhada nas palavras originais para ver se trazia mais alguma luz sobre isso aí. Quando ele fala aqui frequentes, a palavra frequentes enfermidades, essa palavra frequente, ela também significa, no original grego, recorrente. Então, Timóteo tinha doenças recorrentes e o apóstolo Paulo instrui ele a colocar um pouco de vinho, misturar mesmo, fazer uso de um pouco de vinho na água. Por que isso? É equivalente ao que se faz hoje quando você capta água de chuva. Não é bom, não é saudável você tomar água diretamente, água in natura, água na chuva, da chuva mesmo. Então é necessário, se você usa captação de água pluvial, é necessário você adicionar um pouco de cloro, um pouco de água sanitária para matar os germes. Então, inclusive um dos estudos que eu vi sobre isso aí fala que aí onde Timóteo vivia, a água estava provocando nele enfermidades recorrentes, frequentes, e ele diz por causa do estômago. Então, o uso do vinho aqui, eu acredito, eu não sou especialista nisso, mas provavelmente era exatamente para ou alterar o pH da água que estava fazendo mal ao Timóteo, ou um uso para matar mesmo, como se fosse um bactericida, como a gente faz hoje o uso do flúor, né, o cloro que se coloca em águas que não são tratadas pelas companhias de água, ou se você não bebe água mineral, então é necessário fazer esse tratamento. Então havia uma causa que estava na água, seja questão de pH da água, seja questão de contaminação da água, mas havia uma causa de um alimento, no caso a água, né, que estava
atingindo Timóteo. E isso acontece hoje, né? Se nós não cuidarmos da nossa higiene na parte da alimentação, se a pessoa não lava corretamente as verduras, né? Então há doença sim, existe uma preocupação na parte natural, conforme eu falei na semana passada. Inclusive nós vamos ver, né, o próximo item aí, nós vamos ver que tem tudo a ver com o que a gente viu na semana passada. É necessário nós termos cuidado com a higiene e é necessário nós termos descanso, certo? Então, gente, vamos ver aqui, vamos ler os versículos seguintes e eu quero explicar a você uma coisa. Eu, quando meditava nesse texto, parecia que essa passagem bíblica que Paulo citava aqui, de não beber mais água, parecia fora de contexto, porque ele vem falando de pecado e vem falando que o Timóteo deveria permanecer, né? Ele manter-se a si mesmo puro. No versículo 22, que eu não li, vou ler só o final, diz: conserva-te a ti mesmo puro. Então ele vem falando de pecado, né? Vem falando de boas obras, de você manter uma boa obra, manter uma prática da piedade, uma prática da palavra de Deus, e aí ele vem e joga isso aí, nessa passagem de beber não só água, mas misturar um pouco de vinho. Então pareceu para mim um pouco descontextualizado, mas aí os versículos seguintes vão mostrar por que Paulo estava falando isso aí. No versículo 24 e 25 ele diz assim: os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Ok? Então, eu vou explicar para você o entendimento que me veio ao ler essa passagem. Ele vem falando sobre pecado, aí ele joga essa parte aí da água, né, para misturar com um pouco de vinho, e aí ele volta a falar de pecado. E ele diz assim, que os pecados de alguns se manifestam antes, precedendo o juízo. Ou seja, a pessoa pratica pecado e ela, às vezes, você não vê o resultado rápido, né? Você não vê as consequências desse pecado de forma rápida. Às vezes demora para você ver, né? Mas muitas vezes acontece. Já aconteceu comigo, né? De você errar, peca, aí rapidamente, coisa de dias, às vezes até no mesmo dia, acontece alguma coisa que você vê claramente que foi consequência daquele pecado. Aconteceu uma vez comigo, né, eu estava muito irritado com a minha família, reclamando por causa da hora e super apressado, e me deixei levar por aquela irritação, cometi pecado realmente, reclamei, comecei a murmurar, reclamei com a minha família. E pouco tempo depois, eu estava dirigindo ainda, aconteceu, foi um acidente de carro, foi uma coisa muito ruim que aconteceu e foi consequência direta da minha irritação, né, do meu pecado. Eu me arrependi, claro, e procurei vigiar mais. Então veja, uma consequência rápida de um pecado. As boas obras, ele diz aqui, ó, assim mesmo também as boas obras são manifestas, no versículo 25. O que é que quer dizer isso? O que é que boas obras na Bíblia não quer dizer somente dar esmola, ou visitar uma pessoa órfã, ou visitar um idoso. Vamos tirar esse conceito de boas obras mais religioso, né? Boas obras, quando a Bíblia fala isso, esse termo, é o contrário das más obras. As más obras são as obras da carne. Adultério, prostituição, lascívia, impureza, etc. Então as boas obras é o contrário, é o fruto do Espírito. As boas obras é sempre quando você anda em amor, em alegria, em paz, em fé. Então quando você anda em boas obras, quando você pratica a fé, quando você pratica a palavra, as consequências disso também muitas vezes não se manifestam rápido. Ele está dizendo, os pecados de alguns se manifestam rápido, precedendo o juízo, outros não, só depois. Assim também as boas obras. Então, quando você começa a pôr em prática a palavra de Deus, quando você começa a pôr em prática a fé para curar, não necessariamente aquilo vai acontecer rápido, você não vai ver resultados rápidos. Eu falei isso, né? Eu falei que quando você
pratica a palavra, vai haver resistência, então é necessário perseverança. Aí o que é que o apóstolo Paulo está explicando a Timóteo? Timóteo, mesmo quando você passar a tomar água e misturar um pouco de vinho para tirar, né, o problema ali, a contaminação ou a questão do pH, seja lá o que for, mesmo após isso, você vai levar um tempo até que você manifeste a cura. A gente ora, irmãos, mas mesmo assim vai levar um tempo para a gente manifestar a cura. Não vem rápido, certo? Muitas vezes, às vezes vem rápido, às vezes não vem rápido, certo? Isso eu já falei com vocês sobre isso, certo? Então, aqui, esse texto da palavra de Deus não pode ser usado para se negar a cura, para dizer que Deus não cura. O máximo que o texto pode ser usado é para mostrar que não é errado você cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua alimentação, precisa cuidar da água que você bebe. E se essa água estiver provocando alguma doença, você procurar tratar a água, né, ter cuidado com a questão da higiene que a gente falou na aula passada, para que isso não fique provocando doenças recorrentes em você, que era o caso aqui de Timóteo. E mesmo que você adoeça, né, mesmo que você resolva o problema, seja do que for, da água, da alimentação, ou falta de exercício, ou falta de descanso, você poderá ainda colher as consequências daquela doença, né, daquela coisa ali, e vai ter que perseverar até que as boas obras, né, a prática da fé, faça com que o seu corpo seja curado, certo? Se ficou alguma dúvida com relação a isso, vocês podem colocar aí nos comentários. Aliás, a gente manda uma mensagem, porque a gente está evitando colocar em comentário, porque algumas pessoas colocam perguntas só para depois ficar falando mal, criticando, sabe? Aí a gente está evitando isso aí. Mas pode mandar uma mensagem aqui para o ministério que eu vou responder. Vamos terminar, né, um outro versículo que eu já ouvi inclusive um pastor desses que não acredita em cura, usando para dizer que Paulo não tinha poder de cura, ele tinha perdido o poder de curar, né? Muito bem, está em Filipenses capítulo 2, versículos 25 a 27. É a doença de Epafrodito. Vamos ver aqui, Filipenses 2, 25 a 27. Diz assim: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado, que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então o que eu já vi alguém pregando era que Epafrodito adoeceu e quase morria, e o apóstolo Paulo não pôde impedir ele de ficar doente, né? Então é porque Deus não cura mesmo, etc, etc, né? Então, primeiramente, não é assim, certo? Mais para frente, o próprio apóstolo Paulo explica por que Epafrodito adoeceu. Vamos ver aqui, versículo 30, último versículo, diz assim: porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então aqui está o motivo pelo qual Epafrodito adoeceu e quase morreu, porque ele não fez caso da própria vida, ou seja, ele não se preocupou em ficar, por exemplo, sem dormir, ficar sem comer, sem se alimentar corretamente. Ele foi contra aquilo que eu ensinei na aula passada. Ele não cuidou da própria saúde. Como Paulo ficou sem o serviço dos filipenses, ele diz aqui, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então, eu não sei quantas pessoas estavam ali trabalhando em prol do apóstolo Paulo, em prol do ministério dele, e aí Paulo ficou sem essas pessoas. Então Epafrodito foi lá e tentou suprir o lugar, né, a falta, o serviço de várias pessoas. Ele tentou suprir talvez o trabalho de 10 pessoas, eu não sei quantas pessoas eram,
Mas aí, provavelmente, quando você trabalha demais, você não dorme direito, provavelmente foi o que aconteceu com ele. Ele não se preocupou em se alimentar corretamente só para trabalhar. Eu já vi isso acontecer, pessoas ficarem sem dormir, trabalhando sem parar, sem descansar, e o que aconteceu é que as pessoas adoeceram. Eu mesmo já passei por coisa assim. Tem um testemunho, né, desse negativo, né, um testemunho negativo, que foi o caso de Oriana, né, da minha esposa, quando ela ficou responsável pela igreja de Lagoa Salgada. Ela tinha que viajar na sexta, voltava às vezes ou no domingo à noite ou na segunda. Geralmente era na segunda, então ela ficava lá. Ela muitas vezes fez vários serviços de várias pessoas ao mesmo tempo, e o resultado foi que ela adoeceu. Ela adoeceu porque ela chegava aqui em casa, ela tinha que também dar conta da casa e tinha que dar conta lá da igreja. Eu tentei ajudar, mas já tinha outra igreja que eu tinha que dar conta. O resultado foi que ela foi além das suas forças e ela adoeceu muito. E se ela tivesse continuado insistindo em fazer aquele trabalho, a obra de Deus, né, que foi o caso aqui de Epafrodito, ele não estava fazendo trabalhos seculares, não estava se divertindo, ele estava fazendo a obra do Senhor. Só que ele foi além das suas forças, provavelmente ele começou a apresentar sintomas, que foi o caso de Oriana, e ele não parou, ele continuou até chegar ao ponto dele ficar totalmente inutilizado. Então nós passamos por isso, a gente sabe como é. Já vi casos de pastores que se estafaram ou apresentaram doenças até graves, né, de ficar em cadeira de roda. Eu particularmente tive 2 pastores que trabalhavam e se preocupavam demais, trabalhavam demais e adoeceram e ficaram de cadeira de rodas. 2 pastores, né, que já foram meus pastores. Então, gente, Deus não quer isso. Na aula passada nós vimos que é necessário descanso, é necessário você ter tempo onde você não vai estar trabalhando, é necessário você ter tempo com a sua família, se você é casado, um tempo de celebração, um tempo de descontração, um tempo de alegria. Vimos isso na semana passada, então não quero entrar aqui. Se você não viu, reveja o vídeo, né? E é necessário alimentação correta, porque senão você pode adoecer, e se você adoecer, você não pode culpar Deus, dizendo que a culpa é de Deus, né? Deus aqui interveio, porque ele ia realmente morrer, Deus se interveio, mas veja que não foi culpa de Deus, Epafrodito ter adoecido até a morte, mesmo ainda que ele estivesse fazendo a obra do Senhor, certo? Então, Deus não quer escravos, Deus separou e Deus chamou filhos. Nós precisamos ter um equilíbrio. E, infelizmente, gente, e aí eu tenho que lançar uma crítica aí. Eu sou pastor, já pastorei a congregação. Muitas vezes as ovelhas não entendem. Elas querem transformar você em Deus. Tudo tem que ser com o pastor. De madrugada liga para o pastor. Final de semana, claro, final de semana às vezes nem tem muito o que fazer, né? Graças a Deus eu tive igrejas que o pessoal respeitava muito, mas ligavam, mas assim, às vezes eu não podia mesmo atender porque eu trabalhava secularmente e à noite ia para a igreja, final de semana a gente estava na igreja e assim foi puxado. E hoje eu tento, né, até os irmãos me puxam mais um pouco, mais devagar aí, que é para também não voltar a cair nisso, certo? Então, Deus não quer isso. As igrejas e as ovelhas do Senhor precisam entender, os pastores são seres humanos e precisam descansar também, né? É gente igual a qualquer um, precisa descansar. Não pode acontecer coisa como aconteceu aí com Epafrodito, de adoecer e até morrer, tá certo, gente? Então tem que ter cuidado com isso, nós e principalmente quem está à frente da obra do Senhor precisa ter cuidado. Então ajude seu pastor, né? Ore pelo seu pastor, ore por mim também, tá bom? Ore pelo seu pastor, o pastor precisa descansar, porque senão Deus não poderá ser responsabilizado, né? Dizer que a culpa é de Deus porque o cara agiu como se fosse um robô, e olha que robô quebra também, né? Então, gente, concluindo aí, certo? Essas três passagens bíblicas que às vezes são usadas para dizer que Deus não cura, mas na verdade, se a gente examinar bem, a gente vai ver que não dizem isso, tá certo, gente? E está encerrado o ensino sobre cura, mas semana que vem ainda vou
eu vou contar um testemunho, como era um testemunho grande, tinha dito que se eu não conseguisse contar durante as aulas, eu deixaria um dia específico para falar esse testemunho. Então, semana que vem, vamos ter o último vídeo, esta foi a última aula, mas será um vídeo especial apenas com testemunho. E espero que vocês tenham gostado desse curso de cura. Eu sei que poderia falar mais coisas, mas eu creio que já receberam uma base muito boa para você andar em saúde, para você receber cura na sua vida e para que você possa ministrar cura divina na vida de outras pessoas também. Que a paz do Senhor seja com você, que a graça do nosso Deus e Pai seja com a tua vida e Deus te abençoe. Até mais.